caríssimos? Tudo bem, caríssimos? Terceiro ano do Jaderlândia. Neste segundo bimestre, nós vamos trabalhar razão e proporção. É um assunto que nos vai levar até a matemática financeira, onde todo ele é um assunto extremamente explorado no Enem. E, claro, além do seu interesse no Enem, vai auxiliar, não é, a resolver as suas atividades que são cobradas aí pelo colégio. Mas, acima de tudo, você tem que ter o foco, né, no auxílio à sua preparação para o Enem. A gente sabe todas as dificuldades, mas a gente tem que tentar se superar e dar o melhor da gente, tá? Então, vamos começar esse papo. Razão e proporção, ok? Olha só, o que é razão? Né? O que é razão? Além de ser aquilo que você nunca tem, matematicamente falando, é a divisão entre dois números. Quando eu digo qual é a razão entre A e B, estou perguntando qual é a divisão de A para B. E é assim que eu leio razão. A está para B, que eu represento na forma de fração, A sobre B, ou na forma de divisão mesmo, ou ainda usando dois pontos. Tá? Aí eu leio razão de A para B. Pode ser só uma linguagem matemática. A sobre B e tal. A sobre B, A dividido por B. Então, por exemplo, se eu te perguntar, vamos supor que eu tenho aqui o exemplo. O número, sei lá, 8 e o número 32. Aí eu quero a razão entre 8 e 32. Você vai fazer 8 está para 32. Que aí você pode simplificar, não é? Nesse caso, eu posso simplificar por 8 e vai dar 1/4. Eu também posso ler 1 para 4. Eu também poderia pedir a razão entre 32 e 8. Aí seria 32 sobre 8. Eu também poderia simplificar, só que nesse caso daria 4 para 1. Tá? Razão. Na realidade, eu falo, quando a gente fala assim, o para, é porque, geralmente, quando a gente fala razão, né, razão é divisão, mas quando a gente fala razão, geralmente a gente está trabalhando com grandezas, com relação entre grandezas. Por exemplo, olha aqui, em uma sala de aula, estudam 20 meninos e 30 meninas. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Então, são 20 meninos, tá? E são 30 meninas. Razão entre meninos e meninas. Então, pronto, eu vou colocar aqui, ó, razão, a divisão, número de meninos, 20, número de meninas, 30. Vou simplificar. Nesse caso aqui, por 10, basta cortar o 0. E aí vai dar 2 para 3. Como é que eu entendo esta razão dentro deste contexto? Nesta sala de aula, para cada 2 meninos matriculados, eu tenho 3 meninas matriculadas, por exemplo. Tá? É assim que eu leio razão. Outro exemplo. Dentro de uma caixa, temos 40 bolas brancas e 80 bolas pretas. Qual a razão entre o número de bolas brancas e pretas? Então, vamos lá. Divisão aqui, ó. Número de bolas brancas são 40. Número de bolas pretas são 80. Vou simplificar. Se eu simplificar por 10, corto o 0, mas ainda sobra o 4 e o 8. Então, eu posso simplificar por 4, que vai dar 1 para 2. Aí alguém pode falar, mas professor, dá também para fazer por 2. Dá também para fazer por 2. Por 2 ia sobrar 2 sobre 4. 2 sobre 4 ia dar de novo por 2, que no final ia dar 1 sobre 2. Ou seja, 1 para 2. Como é que eu entendo? Dentro desta caixa,
para cada uma bola branca existem 2 bolas pretas. Tá? Então, eu trabalho a razão. A razão, ela vai, na prática, me relacionar 2 grandezas. Dentro desse conteúdo chamado razão, eu tenho as chamadas razões especiais. Olha só, densidade demográfica é uma delas. O que é a densidade demográfica? É a razão, é a divisão entre o número de habitantes, tá, de uma região pela área ocupada. Por exemplo, se eu tiver numa região 2.000 pessoas, ocupando uma área, por exemplo, de 10 quilômetros quadrados. 10 quilômetros quadrados. Né? Só para você ter uma ideia, você sabe o que é 1 quilômetro quadrado? É um quadrado de lado, 1 quilômetro. Então, imagine uma área, imagine um quadrado, onde você tem 1 quilômetro de largura e 1 quilômetro de comprimento. Essa área desse quadrado, 1 por 1 por 1, é 1 quilômetro quadrado. E aí, então, a densidade demográfica seria a divisão 2.000 dividido por 10. Olha só, corta aqui o zero, sobrou 200. Então, 200 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Densidade demográfica, você trabalha muito na análise, né, social, análise de contextos dentro da geografia, né, quando você vai trabalhar lá todo aquele papo social, favela e tal, país desenvolvido, país não desenvolvido, enfim. Outra razão especial, as escalas. Pô, o que é uma escala? A escala é a razão, é a divisão entre a medida de um desenho e a medida real, na mesma unidade. Por exemplo, vamos supor que eu fiz um desenho e eu tenho um objeto lá que no meu desenho ele tenha 12 centímetros de comprimento. Só que o tamanho real dele é, por exemplo, 240 centímetros. Tá? Mas no meu desenho eu representei por 12 centímetros. Então, a escala em que eu fiz esse desenho, ela seria 12 por 240. Aí vamos simplificar. Dá para simplificar por 2, depois por 2 de novo, depois por 3, que dá no mesmo que simplificar por 12. Então, aqui em cima daria 1, aqui embaixo daria 20. Aí eu leio essa escala aqui, olha, 1 para 20, ou seja, para cada 1 centímetro do meu desenho, eu tenho 20 centímetros no tamanho real. Outra especial também é aquela que você conhece muito bem a essa altura, que é a velocidade média. Razão entre distância e tempo. Ah, professor, isso não é física? Não. A definição de velocidade média, ela é uma razão matemática. Tá? Você já sabe muito bem. Por exemplo, se 300 quilômetros forem percorridos em 5 horas, tua velocidade média será 300 quilômetros para 5 horas, o que vai dar 60 quilômetros por hora. Que aí você sabe lá na física que esses 60 quilômetros por hora, né, não tem nada a ver com o velocímetro do carro. É uma razão, então é uma razão média. 60 quilômetros para cada 1 hora. Ou seja, nessa viagem, cada 60 quilômetros percorridos, né, avançados na viagem, foram feitos, em média, gastando 1 hora. Isso significa velocidade média, uma razão.
tá? Distância percorrida pelo tempo. Nada a ver com o velocímetro do carro. Aí eu vou ter, por exemplo, probleminhas, onde eu vou usar essas razões. Olha só. Em um mapa, a distância entre Maceió e Recife é de 2 centímetros. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 290 quilômetros, qual foi a escala utilizada no mapa? Então, olha só, eu tenho 2 centímetros no desenho e 2 centímetros no desenho e 290 quilômetros na realidade. Só que quando eu vou fazer uma escala, na hora de determinar essa escala, eu tenho que trabalhar com as mesmas unidades. Ora, e aí sempre é mais fácil eu pegar uma unidade maior, passar para uma unidade menor. Né? Daí a importância, que é uma das habilidades cobradas no Enem, é conversão de unidades, tá? Relação entre unidades, é uma habilidade cobrada no Enem. Daí a importância de você saber, por exemplo, que 1 quilômetro, né? Eu vou passar quilômetro para centímetro. Ah, professor, precisa saber que é negócio da escadinha? Não, é só você ir, conhecer um por um. 1 quilômetro. Ah, eu tenho que saber que são 1.000 metros. Então, vou multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000 é acrescentar 3 zeros. Então, esse 290 quilômetros, ele vai ser 290 mil metros. Acrescentei 3 zeros. Mas eu quero centímetros. Então, vou pegar esse metro agora e passar para centímetros. Ora, 1 metro são 100 centímetros. Então, 100, 2 zeros. Vou acrescentar, então, aí mais 2 zeros. Então, já tem aqui 4 zeros. Eu vou acrescentar mais 2. Pronto. Então, eu tenho o número 29 milhões do que de centímetros. Tá? Então, essa escala, cada 2 centímetros do desenho está para 29 milhões de centímetros na realidade. Ora, mas eu posso ainda simplificar, né? Eu posso dividir por 2. Aí eu vou ter aqui 1 e aqui embaixo, ó, 1, 4, 5, tá? 290 por 2 dá 145 e sobram aí ainda 5 zeros. Ok? Ou seja, cada 1 centímetro desse mapa corresponde a centímetros na realidade. Certo? Então, fiz a escala. Aqui, outro exemplo de velocidade média, né? Você dividiria aí 720 por 3, você teria a velocidade média. Bem, uma outra situação envolvendo razão é a proporção. Então, quando que eu vou ter uma proporção? Quando eu tiver 2 ou mais razões iguais. Repare aqui, 2 quartos, 2 sobre 4, é a mesma coisa que 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 4 sobre 8. Por quê, professor? Porque, repara, se eu simplificar 2 quartos, vai dar meio. Se eu simplificar 3 sextos, vai dar meio. Se eu simplificar 4 oitavos, vai dar meio. Então, se eu simplificar, todas vão dar o mesmo valor, tá? Que eu chamo de constante de proporcionalidade. Então, 2 quartos igual a 3 sextos igual a 4 oitavos, forma o que eu chamo de proporção. Tá? Então, proporção nada mais é do que uma igualdade entre 2 ou mais razões. E olha só, vou voltar aqui. Toda proporção tem uma propriedade fundamental. Repare, olha aqui, vou colocar aqui separado. 2 sobre 4 é igual a 3 sobre 6. Repara aqui, ó. Se eu multiplicar aqui em forma de x, olha, 2 vezes 6 dá 12. 4 vezes 3 também dá 12. Deixa eu pegar outra aqui. Olha, 3
sextos é igual a 4 oitavos. Olha aqui, se eu pegar 3 vezes 8, dá 24. Se eu pegar 6 vezes 4, também dá 24. É a famosa propriedade da multiplicação dos extremos pelos meios, né? Então, esses termos aqui, esse x descendo na proporção, a gente chama de extremos. E esses dois subindo, a gente chama de meios. Aí você vai encontrar nos livros, né? A propriedade fundamental da proporção. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí, eu posso, então, resolver probleminhas envolvendo proporção. Por exemplo, aqui, x sobre 3 igual a 24 sobre 6. Quanto é x? Ora, então eu venho e aplico aqui a propriedade fundamental. Eu vou multiplicar os extremos pelos meios. Olha, x vezes 6 dá 6x. Igual 3 vezes 24 vai dar 72. Fica uma pequena equação. O 6 está multiplicando, você passa dividindo. X é igual a 72 dividido por 6. X é igual a 72 dividido por 6, você vai encontrar 12. Pronto. Outro exemplo. 8 está para y, assim como 50 está para 25. Ah, eu quero saber quem é y. Multiplica os extremos pelos meios. 50 vezes y. 50y. Igual 8 vezes 25. 200. Tá? 50 está multiplicando, vai passar dividindo. Y é igual a 200 dividido por 50. Y é igual, corta aqui, 20 por 5, 4. Descubro que o Y é igual a 4. Em determinadas situações, eu posso ter razões um pouco mais elaboradas ou diferentes, como essa. X mais 2 está para 4, assim como 42 está para 14. Quem é x? Aplico a mesma propriedade. Olha, 14 vezes. Vou até fazer aqui devagar. 14 vezes x mais 2 igual a 4 vezes 42. Aí aqui faz o quê? 14 vezes x, 14x. Mais 14 vezes 2, 28. Igual 4 vezes 42 vai dar o quê? 168. Equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, olha só, fica aqui 14x igual 168, passa para o outro lado o 28, menos 28, igual 14x igual 168 menos 28, né? Vai dar quanto? 140, tá? Aí, x é igual 140 dividido por 14, que você já viu aí, né? Vai dar quanto? 10. Pronto. Então, descobri. Então, eu vou ter uma série de probleminhas que eu vou resolver usando proporção, tá? Como, por exemplo, olha só, veja essa tirinha. O cidadão aqui diz, eis o jantar, senhores. Aí o cidadão aqui olha, né, agoniado, sim. Aí o outro, mais alguma coisa? Aí o cara, né, responde aqui, contas separadas. Opa, por quê? Você está vendo aqui, está comendo, vai comer muito mais que o cidadão menor. Ora, é justo no final os dois pagarem a mesma conta? Não. Isso aí a gente chama de divisão proporcional. Vai usar o quê? Proporção. Mas isso daí a gente mostra com calma no próximo, né? No próximo vídeo a gente vai falar de divisão proporcional. Por enquanto, o que eu te falei já te ajuda a resolver a tua primeira atividade do segundo bimestre. Tá bom? Na próxima a gente se encontra. Grande abraço para você.
Não deixe de fazer a sua atividade. Tudo bem, caríssimos? Até a próxima. Tchau, 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 tchau.